aí, alienígenas, bem-vindos ao mundo de fantasias. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é completamente difícil. Como criar personagens. Você aí do outro lado da telinha sabe como criar um personagem? Eu vou contar como eu criava meus personagens. Eu simplesmente escrevia e quando tinha que aparecer um personagem, pronto, eu pensava nele e pronto, criei o personagem. E não é bem assim. Mais ou menos quando eu começava a escrever, por exemplo, em Alice, teve um momento que eu estava escrevendo e a Alice estava lá na sua carteira, triste, porque o Max tinha declarado todo o seu amor e sua glória pra Juliet. E ela estava lá triste, desenhando um lobo. Eu pensei, pô, por que não aparece um cara ali pra consolar ela? Aí eu digo, vou criar um cara. Aí eu dei um nome pra esse cara, dei as características pra esse cara e fui construindo o personagem no decorrer da história. Esse não é o correto de se fazer. É uma técnica que eu estou tentando abandonar. O correto, na verdade, é você criar o personagem antes de escrever e não criando ele ao decorrer da escrita. Eu vou dar umas dicas pra vocês, algumas técnicas muito legal para criar personagens únicos e diferentes. Porque o legal de uma história, como eu já disse em outros vídeos, é criar personagens diferentes. Pessoas não são iguais. Eu sou diferente de você, sou diferente da outra pessoa que está assistindo esse vídeo, que é diferente da outra pessoa que está assistindo esse vídeo. Somos diferentes, e o que cria uma história legal são pessoas diferentes. Vamos dizer então que nós temos ali a personagem Taylor Harper, que vai ser a personagem do meu próximo livro. Você cria Taylor, então você imaginou o nome dela, o sobrenome dela, as aparências dela, e agora você tem que pensar em como ela é. Uma dica que eu acabei pegando ali pela internet em algum lugar é que você deve criar uma história do seu personagem antes de escrever a história. Então você vai lá, pega uma folha do seu caderno, ou abre uma folha no Word, sei lá, ou datilógrafa, aí sei lá em que mundo você vive, e você vai lá e escreve Taylor Harper. E você vai narrar um pouco da vida da Taylor, tipo, ela é herdeira de uma profecia, ela nasceu no dia em que choveu sangue, não sei o que, o pai dela aconteceu isso, aconteceu aquilo na vida dela, o pai dela foi morto pelo Vampiro das Sombras, a mãe dela foi capturada pelo Vampiro das Sombras, ela perdeu um namorado, ela tem uma irmã que é meio que adotiva. Narra coisas da vida da Taylor. Mesmo que você não vá usar esses detalhes na história, vamos dizer, sei lá, Taylor caiu e quebrou o braço quando ela era pequena. Mesmo que você não vá usar esses detalhes na história, é legal você criar um histórico do seu personagem. Porque assim, conforme você vai estar escrevendo, você vai lembrar daquele histórico. E você vai pensar, a Taylor age desse jeito, a Taylor age daquele outro jeito, a Taylor não faz isso, a Taylor faz aquilo. Outra coisa muito legal é você definir quem é o personagem. Você fez todo o seu histórico e você vai dizer lá, quem é Taylor? A Taylor, então, ela é a herdeira da profecia e ela é a personagem principal. Ela namorava o Josh, que acabou falecendo e blá 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 blá. Essa é a Taylor Harper. Você está apresentando um breve detalhe sobre a Taylor. Não é como a narrativa, não é como criar a história da Taylor, é uma coisa mais diferente. Outra coisa legal você também fazer é se perguntar o que o personagem faz na história. Uma coisa que é muito legal para os leitores é você receber um personagem boboca e esse personagem evoluir e ser o herói da história. Só, por exemplo, assim, detalhar essas coisas na história. Por exemplo, Taylor vai derrotar ou não o Vampiro das Sombras. Taylor vai retirar ou não a adaga de Edon que é destinada a ela. Não sei. Coisas assim. Você vai ver pelo que o seu personagem, por exemplo, vendo o que o seu personagem faz da história, você vai ser capaz de criar a personalidade dele. Aí nós vamos para o ponto principal, que é a personalidade dele. Você pode elencar tópicos na hora de criar seu personagem que você responde para todos os personagens, como por exemplo, como é o relacionamento desse seu personagem da Taylor com as outras pessoas, como é o relacionamento dela com a família, ela acredita em Deus, qual a opinião dela sobre política, religião, sexo, drogas, rock and roll, coisas mais banais, qual o sonho da Taylor, quais suas aspirações para a vida, qual o medo dela, qual a maior qualidade dela, quais são seus defeitos, quais são suas qualidades, seu gosto musical, seu gosto para livros, se ela lê, se ela não lê. Você cria isso. Como Taylor se comportaria diante de uma situação de risco, ou como ela se comportaria diante de uma situação que a vida dela, que a vida de alguém que ela gosta está em risco, ou se ela salvaria ou não, ou se ela tivesse em um momento em que tivesse que decidir entre a vida dela e a vida de outra pessoa, o que ela faria. Você tem que criar vários tópicos ou tópicos mais simples para definir o seu personagem. Quanto mais fundo você for nesses tópicos, melhor. Cria no Word uma planilha já com todos esses tópicos, então a cada novo personagem você só preenche. Uma coisa que eu gosto de falar é que quando você cria personagens, você retira a sua alma, o seu ser, você divide ele em vários pedacinhos e você cria uma
e cria personagens a partir desses pedaços. Por exemplo, pega a minha parte teimosa e cria um personagem completamente teimoso. Pega a minha parte amigável e cria um personagem super fofinho. Pega a minha parte odiosa e cria um super maníaco. Nossa! Uma coisa que vocês podem fazer também, se vocês têm dificuldade em criar personagens, é se basear em outras pessoas. Por exemplo, vou criar a Taylor, vou basear a Taylor inteira na minha melhor amiga. Porque daí você já sabe como ela age, como ela vai agir diante de situações, dentre outras coisas. Eu criei um personagem em Eternidade que ele não fala palavrão. Por exemplo, quando ele vai falar algum palavrão, alguma coisa, ele diz cargas d'água. Então o palavrão dele é cargas d'água. É uma peculiaridade, uma coisa assim, única do seu personagem. Você não precisa fazer exatamente isso, mas criar personagens, por exemplo, que não gostem de falar palavrão, ou que tenham uma opinião formada sobre certa coisa, defenda certa coisa, você vai ter que usar a sua criatividade e variar muito em seus personagens. E também é legal você não entregar tudo do seu personagem assim de cara. Deixa que o leitor vá pegando os pedacinhos dele pouco a pouco e construir ele em sua mente. Bom, pessoal, essas foram as minhas dicas. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida, então, é só deixar nos comentários. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal ainda se você não é inscrito, dar uma olhadinha nas redes sociais e dar uma olhadinha no meu livro Alice. Um beijão, pessoal, e até a próxima!